Olá, caros alunos, bem-vindos à nossa quarta aula de Filosofia e Ética. Eu sou o professor Alex e vou conduzi-los nessa tarefa reflexiva, esse assunto extremamente interessante que chama a atenção não só da filosofia, não só dos filósofos, mas que chama a atenção e deve existir em todos os campos da nossa vida e com todas as pessoas. De modo especial, a gente está dando uma atenção a essa ética do pós-guerra, aquilo que nós aprendemos com as guerras, esse movimento crítico, esse movimento caótico que o nosso mundo viveu. Na aula de hoje, então, nós veremos de modo mais aprofundado a ideia da banalidade do mal, segundo essa filósofa alemã, Hannah Arendt, e a responsabilidade com o mundo. Bem, como a gente já viu, a Hannah Arendt é uma pessoa que viveu profundamente a realidade da guerra. Ela não fala de coisas que são exteriores a ela. Ela fala de um momento em que ela passou, que ela viveu. Inclusive, eu dizia para vocês na terceira aula que ela era apátrida, que ela perdeu a cidadania, que ela perdeu o sentido de patriotismo que ela tinha, de pertencer a uma pátria. E, engraçado, que ela se depara e ela reflete sobre o julgamento de um militar de Hitler, chamado Adolf Eichmann, capturado em Buenos Aires. O Adolf Eichmann ele era julgado por vários crimes de guerra. Ele era um dos que nos campos de concentração fazia com que aquelas atrocidades elas acontecessem. E ele foi então julgado e condenado à forca em Israel. E é aí que ela vai salientar um novo conceito interessante chamado a banalidade do mal. Ela escreveu um artigo e por esse artigo, então, enquanto judia, enquanto alguém que teria passado por aquela situação, ela recebe várias críticas por isso. Vamos dar uma olhadinha por quê. A banalidade do mal. No seu artigo, você pode até me acompanhar na página 416 do nosso livro, a Hannah Arendt se pronuncia dessa forma. O que me deixou aturdida foi que a conspícua superficialidade do agente tornava impossível retraçar o mal incontestável de seus atos, em suas raízes ou motivos, em quaisquer níveis mais profundos. Os atos eram monstruosos, mas o agente, ao menos aquele que estava agora em julgamento, era bastante comum, banal e não demoníaco monstruoso. Ou seja, o que a Hannah Arendt começa a perceber? A pessoa que ali estava sendo julgada provinha de uma falta de reflexão muito grande. Ou seja, agiu de modo inadequado por falta de reflexão. Ela não quer fazer uma defesa propriamente do Eichmann. O problema é que o Eichmann, durante o seu julgamento, ele se declara inocente. E ele fala, eu só cumpria regras, eu não tive escolha. Eu fiz aquilo que me foi dado como ordem. A esse ato de cumprir as coisas sem pensar, sem refletir, seguir apenas uma ordem, é o que a Hannah Arendt vai chamar de banalidade do mal. Ou seja, o mal ele se torna banal. E ela percebe no Eichmann uma falta de reflexão. Alguém que agiu impulsionado instintivamente sem refletir. É alguém que era incapaz de pensar e fazer escolhas naquele momento. Cria-se então a ideia pelo qual ela é criticada. Podemos punir uma pessoa que age dessa forma? É engraçado a gente pensar até que ponto a gente pode punir uma criança por ter feito algo errado, sendo que essa criança não tem consciência do que está sendo feito. Até que ponto essa criança ela pode ser penalizada, sendo que ela agiu de forma inadequada, mas ela não tinha consciência do que deveria ser feito. Ela vai jogar um exemplo que eu dei para vocês agora dentro da ideia do Eichmann. Até que ponto eu posso considerá-lo culpado, sendo que, a meu ver, no momento em que eu olho, ele cometeu crimes, ele foi monstruoso, só que ela não conseguia ver isso nele naquele momento. Ela se reveste de humanidade em relação a ele. Em relação à responsabilidade com o mundo, como eu já dizia para vocês, ela não quer fazer uma defesa do Eichmann. Ela considera que o Eichmann, sim, é culpado, que ele precisa pagar de determinada forma, mas ela quer mostrar uma reflexão, ela quer motivar até que ponto um ser humano ele consegue realizar até que ponto o ser humano ele consegue realizar um ato criminoso
daquela forma? Será que a gente conseguiria realizar um ato dessa forma pensado, refletido? Será que uma pessoa que não tem o mínimo de senso, de reflexão, de pensamento faria algo daquela forma? Ou será que realmente ele estava numa inconstante, numa falta de racionalidade, numa falta de reflexão tão grande que o agir dele foi um agir, como está aqui, inconsciente? O agir inconsciente, sem reflexão, sem discernimento sobre as próprias ações, é o foco da arte. E é por isso que ela vai sofrer várias críticas. Porque ela considera que esse agir inconsciente, esse agir sem reflexão, sem pensar, ele não é passível de punição. Ele mostra que as pessoas simplesmente agem por impulso. E a nossa pergunta que ela coloca, até que ponto punir, até que ponto fazer com que isso se torne um ato de punição. Reparem que a reflexão é um grande mal que afeta a nossa vida até hoje. Nós temos vários probleminhas que decorrem de uns problemas de reflexão. A responsabilidade com o mundo da Hannah Arendt, ela surge muito disso. Até que ponto a gente repensa a alienação que a gente vive? Quais as informações que você recebe diariamente, principalmente nesse tempo em que nós vivemos? Quais de fato são verdadeiras? As mídias, os celulares, as redes sociais, as fake news. Até que ponto a gente busca uma consciência disso? Até que ponto a gente refletiu a mensagem que nós recebemos e repassamos? Até que ponto a gente recebe as notícias que nós temos dos jornais? Até que ponto a gente consegue questionar ou debater, ou é uma simples aceitação? Se existe uma simples aceitação sem reflexão, a Hannah Arendt começa a perceber isso como algo ruim. É necessário que a nossa consciência ela comece a acontecer. Outra coisa da responsabilidade com o mundo que a Hannah Arendt quer que aconteça, ela incentiva, é essa consciência coletiva. Perceber que nós fazemos parte de um todo. Nós somos um conjunto de individualidades, de características individuais, sim, mas nós fazemos parte de uma consciência muito grande, uma consciência coletiva, uma consciência humana. E quando se tem consciência desse coletivo, nós sim podemos ter um mundo mais acolhedor, um mundo com mais autoridade, com mais fraternidade. Ou seja, é necessário que a gente perceba que nós fazemos parte de um todo, que nós somos uma grande fraternidade universal. Fraternidade vem do latim frater, significa ser irmão, mas não irmão genético consanguíneo, mas perceber que o outro é um ser humano igual a você, que nele há elementos físicos, emocionais, que também fazem parte de um todo, de uma igualdade, de uma humanidade muito grande. Esses ensinamentos Hannah Arendt traz para a gente e nos promove e são necessários serem repensados nos dias atuais. Tarefa reflexiva, pensar no que se faz, uma consciência de si mesmo, ela é muito importante. Deixo para vocês as nossas atividades de casa, leitura do texto, página 417. Ao mesmo tempo, as atividades 1, 2, 3 e 4 da página também 417. Estudem o relacionamento dos conceitos da página 418 e sempre acessem a nossa plataforma. Lá é um momento de nós buscarmos um conhecimento mais aprofundado, é um momento de nós buscarmos algumas questões que nos fazem refletir e que nos auxiliam no pressuposto e num aprimoramento conceitual. Agradeço a todos, até a próxima.